seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da Revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje estamos aqui com a alergista e imunologista Mariana Rosa, para entender um pouquinho mais sobre o que aumenta a nossa defesa natural contra as doenças. Mariana, seja bem-vinda. Olá, Nathalie. Obrigada por me convidar. E vamos começar sobre alergias e imunidade. Vamos lá. Então, começando pelo básico, o que exatamente é a imunidade? Bem, a imunidade é a nossa primeira linha de defesa do organismo. Imagine que ele é o nosso escudo. Então, tudo que chega para nos atacar é o nosso sistema imunológico que vai combater. E esse sistema imunológico, ele pode funcionar de duas formas. Primeiro, a gente tem uma imunidade chamada imunidade inata, que é aquela primeira linha de defesa. É a nossa pele, é o pH, é o suco gástrico, é a saliva. E quando essa imunidade inata não consegue resolver, a gente então evolui para uma imunidade chamada adaptativa, que é uma imunidade que vai se programar, ela vai interpretar o que está atacando o nosso organismo e ela vai fazer um planejamento, uma estratégia para então combater esse agente invasor. Então, para entender melhor, é como se a imunidade inata fosse a parede da nossa casa e quando esse agente agressor consegue adentrar na casa, abre a porta e entra, a imunidade adaptativa, então, é acionada e começa aí a segunda linha de defesa. E a imunidade adaptativa é a mesma coisa que a adquirida, que a gente ouve bastante falar? É a mesma coisa. A imunidade adaptativa, como o nome já diz, ela se adapta ou adquirida, ela se refere muito a quando a gente faz as vacinas. Um exemplo, quando você entra em contato com um vírus, por exemplo, a sua imunidade inata não conseguiu combater, esse vírus entrou no seu organismo, vem a imunidade adaptativa, que vai se adaptar para combater esse vírus. Mas você pode receber uma vacina. Por isso que a gente tem um calendário vacinal. Então, essa vacina, ela pode ter ali uma partícula desse vírus, um exemplo, como se fosse o cabelo desse vírus. E aí, a gente já vai ter ali, a gente vai receber esse cabelinho, a nossa imunidade adaptativa vai se adaptar a esse cabelinho, vai criar soldadinhos de defesa e se algum dia você se contaminar com esse determinado vírus, você já vai ter soldadinhos prontos. Então, você adquiriu essa imunidade através das vacinas. É como se o corpo, então, criasse um repertório ali para se defender quando chegar o momento. Correto. Ele já deixa soldadinhos de defesa prontos, porque quando você tem a imunidade inata, ela é rápida, ela é a primeira linha de defesa. Mas a adquirida, a adaptativa, ela vai se programar, e isso leva um tempo, que pode ser 7, 14 dias ou até mais dias. E esse tempo faz com que, um exemplo do vírus, o vírus se prolifere em excesso, e quando o soldadinho de defesa está pronto, é que ele vai começar a combater, mas você já apresentou os sintomas. Quando você tem a vacina, você não teve esse vírus, você não apresentou essa infecção, você só se programou, você adquiriu a imunidade através da vacina e aí você já vai ter esse soldadinho de defesa pronto. Você não vai ter esse tempo de programação aí que levaria, no qual você apresentaria os sintomas da doença. E uma coisa que a gente ouve bastante falar também é que hoje as crianças, por não brincarem mais tanto na rua, na terra, não se expõem também a fatores que poderiam ajudar a ter uma imunidade maior. Isso é verdade? Ah, isso é muito verdade. Hoje em dia, a gente, principalmente após a pandemia, a gente super protege as crianças. É álcool em gel o tempo inteiro, a gente não deixa mais a criança brincar na rua, a criança não brinca na areia, nem em aglomerados de crianças, por exemplo, parquinhos. Então, a gente ficou mais recluso pós-pandemia. Só que a criança, ela vai adquirir a imunidade, os soldadinhos de defesa dela vão sendo preparados conforme ela vai experimentando o mundo. Então, a criança, a chupeta caiu no chão, a mãe foi lá e passou álcool em gel, ferveu e tal. Não que você vai colocar a chupeta suja na boca da criança, mas é um exemplo do quanto a gente super protege. E esse excesso de proteção faz aí com que o soldadinho de defesa fique atrasado. Então, a gente vê crianças que, principalmente o primeiro filho a gente super protege. O segundo filho a gente já Abre um deixa mais à pouquinho mais vontade. ali. O terceiro filho nem se fala, né? Mas essa questão chama-se hipótese da higiene. Então, uma criança que não experimenta o mundo, que não convive com outras crianças num parquinho, por exemplo, uma criança que fica apenas com adultos, vive numa bolha, sem animais de estimação, porque sim, você ter animais de estimação protege você, faz o seu sistema imunológico funcionar de forma superior a quem não tem um animal de estimação. Sabe aquela história de, eu tô grávida, vai ter que doar o gato, doar o cachorro? Isso é um mito.
Se você nasce, se você tem um filho que já nasce naquele ambiente ali com um gato, cachorro, periquito, papagaio, ele já vai ter uma imunidade diferente daquela criança que não tem esses animais de estimação. Então, eu costumo dizer assim para os pais que a criança pode ser alérgica à vida, mas ela não vai ser ao gatinho que ela tem em casa, ao cachorro que ela tem em casa. É claro que isso tem ressalvas, né, com orientação médica, mas posso te dizer aí que a nossa orientação tem animais de estimação. E essa imunidade que a criança adquire ao entrar em contato com um cachorro, com um gato, ela vai servir para qualquer agente agressor ou vai ser só para o cachorro e para o gato, por exemplo, que ela não vai ter alergia? Principalmente para o cachorro e para o gato. Mas a gente entende que você está moldando ali o sistema imunológico da criança. Ela está entrando em contato com proteínas que, se ela entrasse só aos 4, 5 anos de idade, poderiam ser potencialmente alergênicas. E elas entrando ali desde o nascimento, com 1 ano, 2 aninhos, é extremamente benéfico para o sistema imunológico dela. Então, quanto mais contato com a vida, vamos dizer assim, melhor o sistema imunológico, melhor vai ser aí a linha de defesa dessa criança. Isso vale para os adultos também? Também, mas aí a gente já está um pouco mais restrito. Porque Isso é super importante na primeira infância. A gente vê muito isso com relação ao trabalho, né? Eu sempre pergunto no consultório, mas como é a sua rotina? Olha, minha rotina é estressante, eu viajo muito, sabe? E aí você já sabe que aquele sistema imunológico está enfraquecido por conta dos hábitos diários daquele paciente. Mas é super importante a gente ressaltar que existem 10 sinais de alarmes, tanto da criança quanto do adulto, que são sinais que a gente precisa investigar uma imunodeficiência, que é quando o seu sistema imunológico ele não baixou temporariamente pelos seus hábitos de vida. É quando você tem algum problema, uma doença, onde você não está produzindo os seus soldadinhos de defesa, ou esse soldadinho de defesa tem número, mas ele não está funcionando bem. Então, no consultório, a gente avalia se esse paciente tem algum sinal que chama atenção para a gente fazer uma investigação desse sistema imunológico. Quais seriam esses 10 sinais? Esses 10 sinais, por exemplo, 4 otites de repetição em 1 ano na criança, tá? Eu estou falando da criança. 2 pneumonias em 1 ano. Mas não é uma pneumonia qualquer. Porque, por exemplo, se o seu filho tem asma, ele tem uma maior chance ali de ter uma pneumonia quando ele tem uma gripe, por exemplo, se ele não for tratado. Agora, se é um paciente que está acompanhando com pneumologista ou se for uma asma alérgica com alergista e mesmo assim ele teve 2 pneumonias de repetição, já chama a atenção. Opa, será que eu preciso investigar mais alguma coisa? Ou um paciente que caiu, machucou o joelho e aquela lesão ficou arrastada, então começou a surgir pus, aquele pus é difícil de tratar. Isso também é um sinal de alerta. Então, tem 10 sinais que a gente sempre deve ficar de olho quando o paciente relata para a gente. Um outro sinal tem alguma história de imunodeficiência na família. Então, a gente sempre precisa fazer a anamnese, que é aquela conversa com o paciente, para distinguir aí se é uma baixa imunidade por conta dos hábitos ou se é uma baixa imunidade aí que eu preciso avançar na minha pesquisa. Isso já encaixa com uma outra pergunta minha, que pode ter algum fator hereditário na imunidade? Sim. A imunodeficiência, principalmente, que é aquela onde você não produz os soldados de defesa ou eles estão presentes em número, mas em função estão baixas, ela geralmente é hereditária. Uma outra situação também, por exemplo, a imunidade inata, que faz a sua pele, o pH, o suco gástrico, também é hereditário, né? Então, sim, a gente pode herdar aí um sistema imunológico muito bom ou não tão bom assim. É interessante, assim como a gente varia cada um de cabelo, pele, tudo, a Isso gente mesmo. varia também sistema imune. Exatamente. Quem nunca ouviu aquela história na família de eu nunca fico doente, eu sou de ferro? Sim. Inclusive, a gente teve ali o período da Covid em que a gente viu uma variação muito grande na exposição, no desenvolvimento da doença. Sim, sim. A Covid, o que ela ensinou, se ela ensinou algo sobre imunidade? Primeiro que quando a gente deixa de experimentar o mundo, né? A gente viu isso na prática, na teoria da higiene. Essa teoria da higiene, para você ter noção, ela já tem quase 36 anos. Então, é uma teoria que a gente vê na prática, que se você ficar recluso, se você não experimenta o mundo, o seu sistema imunológico vai ficar atrasado. Então, uma criança de 4 anos que eu esperava que tenha o sistema imunológico ali já quase 100% formado, depois da pandemia eu esperei essa criança ter o sistema imunológico aos 6 anos de idade. Então, a gente viu que isso atrapalhou bastante. Uma outra questão é que pacientes com hábitos de vida saudável, a chance ali de evoluir mal na COVID foi muito menor do que aqueles pacientes com hábitos de vida não saudáveis.
Uma outra situação é que essa parte foi boa, é que avançamos muito nas pesquisas da imunossenescência, que são as pesquisas voltadas para o idoso. Então, a gente teve esse avanço aí na ciência relacionada ao paciente idoso. Teria Isso algum foi um lado bom. destaque dessa pesquisa da imunossenescência? Vimos que o paciente idoso que tem hábitos de vida saudável, ele tem um retardo aí no envelhecimento das células dele. Então, isso foi algo muito bom e algo que a gente explora bastante hoje em dia. Então, a gente já começa a incentivar o jovem a manter os hábitos de vida saudáveis, explicando para ele que quando ele chegar na velhice, ele vai permanecer saudável. E a chance daquele paciente evoluir com comorbidades, que seria um exemplo, diabetes, pressão alta, tireoide, outras coisas mais que são os mais comuns que a gente vê, reduz bastante. Então, a gente consegue focar em hábitos de vida saudável e explicar para eles os benefícios. Perfeito. E que mitos que você vê, imagino que sejam muitos, Oh, Deus. sobre imunidade no dia a dia que precisam, assim, ser desmentidos urgentemente? O primeiro deles, o número 1, com certeza, é o shot da imunidade. Não funciona, A gente vê então. muito shot da imunidade. Coloca isso, aquilo, a gente vê muito nas redes sociais. E não existe um shot da imunidade. Eu brinco que o único shot da imunidade que existe é quando o bebezinho nasce e ele recebe ali o colostro, que é o primeiro leite que a mãe produz ali para ele. Aquilo ali é um verdadeiro shot da imunidade, cheio de defesa, cheio de nutrientes maravilhosos. Mas não acredite em receitas milagrosas. Não existe receita milagrosa. A pergunta mais comum no consultório é: doutor, eu preciso aumentar o meu sistema imunológico, eu preciso aumentar a minha imunidade. Não existe um remédio que você vai tomar e vai aumentar a sua imunidade. Existe fortalecer o seu sistema imunológico, que são com os hábitos de vida, como não beber e não fumar, praticar atividade física, evitar o estresse e ansiedade, beber bastante água, ter momentos de lazer, hobby, diversão e dormir bem. Esses são 6 elementos aí cruciais para você fortalecer o seu sistema imunológico. Agora, me passa uma vitamina que eu vou melhorar meu sistema imunológico. Não. Reposição de vitamina a gente faz se existe a necessidade. Ah, doutora, mas eu quero, não sei, eu achei legal esse polivitamínico aqui, meu vizinho prescreveu para mim, ele toma, eu vou tomar também. Não adianta. O seu corpo só vai pegar aquilo que ele precisa, o resto vai ser eliminado ali junto com a urina. Então, você vai estar gastando dinheiro. Uma outra situação importante é que não é porque está na farmácia, não é porque é um remédio que vai ser bom para você. Um exemplo são as vitaminas C. Ah, eu vou tomar vitamina C. Ok, mas tem muita vitamina C com corante ali, com alguns componentes juntos que não são benéficos. Então, sim, podem trazer alguns malefícios aí se tomados em excesso, ou tomados sem prescrição médica. Perfeito. E acho que, até para engatar aí, a gente separou algumas das perguntas mais feitas no Google sobre o tema para um bate-bola rápido, então. A primeira é: como aumentar a imunidade contra problemas de garganta especificamente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma consulta para avaliar se você é um paciente alérgico e por isso você está tendo infecções de repetição. Ou se você tem algum desvio de septo e passou a respirar pela boca, porque a boca ela não foi feita para respirar. O nariz, sim. É o nariz que filtra, aquece e umidifica o ar que chega nos pulmões. Então, quando você está com um nariz entupido, por exemplo, você passa a respirar pela boca. Como a boca não foi feita para respirar, você não está filtrando o ar, você não está aquecendo, não está umidificando e você vai sofrer ali. A sua garganta vai ficar inflamada com frequência. Então, é necessário uma consulta para a gente avaliar se você tem algum ponto que a gente precise corrigir para o seu nariz funcionar bem, logo a sua garganta voltar a funcionar bem. Essa primeira consulta, então, seria indicada com um otorrino ou pode ser com um alergista mesmo? Se tiver a história de alergia, já pode ir ao alergista. Se não tem história de alergias, pai, mãe alérgico, avô alérgico, nenhuma história de alergia, é o colega otorrino. E, falando de alergia, outra pergunta bastante feita é: a imunidade tem relação com alergias? 100%. Só que, diferente do que a gente pensa, do tipo, meu nariz fica entupido, escorrendo, eu fico espirrando, que são sintomas comumente alérgicos. Então, eu tenho imunidade baixa, eu fico sempre com esses sintomas. Não é isso. A alergia é uma imunidade exagerada. Então, seu sistema imunológico está funcionando de forma exagerada para determinado gatilho. Um exemplo, o ácaro. Um paciente não alérgico, quando entra em contato com ácaro, ele precisa entrar em contato com muitos ácaros, vamos dizer assim, para entrar numa crise, ele vai dar um espirro, vai coçar o nariz e vai ficar bem. O paciente alérgico pode ter uma poeirinha pequenininha
que ele já vai entrar em crise, essa crise é uma crise intensa, ele já vai ficar com o Mal nariz o dia entupido, todo. escorrendo, ele coçando, lacrimejando, ele vai ficar mal, ele vai ficar amuado, quietinho na dele, vai precisar de um antialérgico aí, ou outro remédio para sair dessa crise. Então, quando a gente fala, eu sou alérgico, não significa baixa imunidade, significa imunidade funcionando de forma exagerada para determinado gatilho. Eu sou extremamente alérgica a ácaros e eu posso confirmar o que você disse. Então, vamos marcar uma consulta para realizar os testes alérgicos. E, inclusive, falando de testes alérgicos, as pessoas perguntam também onde ver a imunidade no hemograma. Tem algo que indica no hemograma? Geralmente os leucócitos a gente consegue ver ali, mas a gente tem que lembrar que o exame ele é um auxiliar diagnóstico. Ele ajuda a gente a fechar o diagnóstico, mas a gente precisa daquela consulta para entender os sintomas do paciente, entender a história do paciente, e aí sim a gente solicita um exame de sangue e aí a gente vai fechar o diagnóstico. Mas ele sozinho, assim, é difícil. Você olhar e falar, opa, peraí, eu sei que tem uma infecção, mas infecção do quê? Cadê a história desse paciente? Então, existe ali o soldadinho chamado leucócito que a gente consegue avaliar ali no hemograma. E ele precisa de um contexto para ser interpretado. Precisa de um contexto. E como a imunidade fica na gravidez? Na gestação, ela fica ligeiramente diminuída porque se o seu sistema imunológico estiver funcionando de forma 100%, você pode ali sofrer um aborto, porque é algo novo no seu organismo e seu soldadinho de defesa pode implicar com aquilo ali. Então, a gente reduz a imunidade para poder seguir com a gravidez adiante. E ao longo do ciclo menstrual, ela varia e se sim, de que forma? Bem, no início ali, pré-menstrual, alguns dias que antecedem a menstruação, o sistema imunológico pode baixar um pouquinho, mas a gente não vê muito na prática como doenças, o paciente fica gripado, não. O que a gente pode observar é uma cândida vaginal, por exemplo, naquele período ali pré-menstrual. E quem tem imunidade alta, pergunta muito importante, porque a gente também está enfrentando esse problema aqui no país. Quem tem imunidade alta também pega dengue? Pega. Quando se trata de dengue, você só vai adquirir a imunidade se você realizar a vacina, que graças a Deus a gente já tem uma vacina que funciona muito bem, tá? Então, eu recomendo muito que seja realizada a vacina e que a gente já tem no SUS. Ela está sendo liberada de forma gratuita, dependendo da idade do paciente, está indo aos poucos, porque a nossa população é muito grande e as vacinas ainda estão sendo produzidas, né? Mas, no particular, já tem para todas as idades. Então, se você realiza a vacina, a sua chance de não se contaminar com a dengue, ou se você se contaminar, ser sintomas bem brandos, é muito alta. Então, a vacina para a dengue é uma vacina muito benéfica. Mas, independente do seu sistema imunológico, se você não realizar a vacina, você vai se contaminar. E Mariana, uma última pergunta. Quem tem imunidade baixa pode doar sangue? Não é recomendado que a gente faça doação de sangue se a gente tiver com sintomas. Então, se você está com imunidade baixa, muito provavelmente você vai estar sintomático, e então fica contraindicado aí a doação nesse momento. Perfeito. Mariana, muito obrigada pela nossa conversa. Um prazer conversar com você. Foi excelente, eu adorei. Falar sobre imunidade, sistema imunológico é algo muito importante, porque a gente precisa principalmente desmistificar e entender como a gente pode fortalecer os nossos soldadinhos de defesa para evitar que a gente fique doente com frequência. Mariana, e quem quiser te acompanhar para saber mais também sobre o tema, eu sei que você tem um Instagram bastante ativo, né? Sim, eu gosto muito de conversar no Instagram. Meu Instagram é doutora Mariana Rosa. Perfeito. Doutora DRA, né? DRA, Mariana Rosa. Obrigada. Então, muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Muito obrigada também a você que nos assistiu. Até a próxima.